Meus queridos, nós estamos no 32º domingo do tempo comum. O ano litúrgico, este ano litúrgico, nos deu a alegria de sermos acompanhados pelo evangelista Mateus. Desde o início do ano litúrgico, nós estamos ouvindo aos domingos o Evangelho de Mateus. Mais 2 finais de semana e nós concluímos o ano litúrgico. E aí passamos a ouvir o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Mateus é um evangelho muito bonito. Depois do capítulo 5 até o final, nós observamos no texto que o evangelista divide o seu texto todo em discursos de Jesus. Então Jesus está fazendo discursos, tá? Nós ao longo de todo esse ano, nós acompanhamos todos os discursos. E agora, hoje, nós começamos o último discurso, que se chama discurso escatológico. Escatós, do grego, significa fim. Então são textos, nós vamos ouvir até acabar o ano litúrgico, esse final de semana e o outro, que vão falar do fim dos tempos, né? Então muito bonito esse texto. E hoje a chamada parábola das 10 jovens, tá? Essa parábola ela só está no Evangelho de Mateus. Para nós entendermos, meus queridos, o significado teológico e depois colocarmos o texto na nossa vida, a gente precisa entender o sentido literal do texto. Quando Mateus escreve, ele está escrevendo para leitores judeus. Então ele subentende que todo mundo, os seus ouvintes ou seus leitores, entendem, mas às vezes nós podemos não entender. Então, por isso a gente precisa voltar no sentido literal. O casamento judaico é diferente do nosso casamento. Na verdade, o nosso casamento de descendência cristã, ele é desinente do casamento judaico. Então, os elementos que constituem o nosso casamento hoje veio do judaísmo. Só que o casamento judaico é bem diferente, tá? O casamento judaico, ele era realizado em etapas, não é igual hoje em dia, né? Você marca o casamento naquela data se consuma tudo, né? Não, o casamento judaico era feito em etapas, mais ou menos umas 3 etapas, de maneira geral, né? A primeira etapa era a assinatura, né? Ou consentimento selado por um contrato. Então tinha um evento público e era a primeira etapa, é o que para nós seria o noivado, tá? Mas já era casamento, mas ainda não havia o quê? Não havia a coabitação e a consumação. Era somente um contrato, a chamada promessa. Aquela mulher já estava prometida. No fundo, era esta fase, essa primeira etapa, em que Maria e José estavam casados, tá? Para a gente entender, por isso que fala, ela estava prometida. Ela já era casada, mas ela só tinha a primeira etapa. Quando eles celebravam essa primeira etapa, o contrato, aí que o noivo ia começar a construir a casa onde eles morariam, na segunda etapa. Então, na primeira etapa, ele começava a construir a casa, a preparar tudo e também a preparar a festa, para que quando chegasse o dia da segunda etapa, que era o quê? A festa. E nessa festa haveria a consumação. Sabe o que é consumação, né? O padre não precisa explicar, né? Muito bem. A segunda etapa. É disso que fala o evangelho de hoje. A gente não entende essa estrutura do matrimônio judaico, a gente não entende o texto, tá? A primeira etapa já foi assinada. O que representa em relação? Nós sabemos que no evangelho o noivo dessa parábola é Jesus Cristo. A primeira etapa já foi assinada, né? O contrato já foi assinado, representado pela antiga aliança, pela lei, até mesmo pelo sacrifício da cruz de Cristo. Já foi assinado um contrato, nós já pertencemos a Ele, nós já somos prometidos. Mas essa
essa união matrimonial com o Deus eterno, com Jesus, ela tem que ser consumada, ou seja, o noivo vai chegar, depois que tiver tudo pronto, a casa, a festa, ele vai chegar em cortejo, e aí entra o retrato dessas jovens. Também nós herdamos da tradição judaica, o que nós chamamos hoje de noivinhas. Lembra da noivinha? É desse contexto. Quem eram as noivinhas no casamento judaico? Eram jovens escolhidas pelo casal, que quando tudo estivesse pronto já, o noivo tivesse preparado tudo, elas sairiam em cortejo ao encontro do noivo, e elas chegariam de maneira solene em volta do noivo, para buscar a noiva e levá-la para a festa de casamento. A segunda etapa era assim, tá? Então, as 10 jovens ou virgens do evangelho de hoje, são essas que vão ao encontro do noivo, para trazê-lo, e aí acontecerá a segunda etapa, que é a consumação do casamento. Quando o noivo chegava, né, junto das 10 jovens, né, ou das damas de honra, como queiram chamar, a festa começava. A festa durava 7 dias. Em um desses dias acontecia a consumação do casamento, chamado no judaísmo de Rupa, né? Rupa. Ora, para nós é a noite de núpcias, né? Muito bem. Então, colocar isso na nossa vida agora, meus queridos, né? Colocar isso na nossa história, na nossa vida. Nós temos aqui 10 noivinhas, 10 jovens, que foram ao encontro do noivo. Só que era noite, né? Elas tinham nas mãos lâmpadas, que permitiam que elas reconhecessem quem era o noivo. Só que 5 eram prudentes, levaram óleo fluido, reserva, mas 5 não levaram. As 10 cochilaram porque o noivo estava demorando, e quando elas acordaram, soou a trombeta. Alguém disse: o noivo está chegando. E aí as que tinham pouco óleo quiseram a todo custo emprestado das outras 5, mas as 5 falou: não vou dar, porque vai faltar para mim. E quando elas foram comprar óleo, o noivo se achegou. As que estavam preparadas, 5 delas entraram para a festa, e a porta se fechou, né? O texto, se nós olharmos este capítulo 24 e 25 de Mateus, que é o discurso escatológico, são 5 parábolas. As 5 parábolas trazem chamados enigmas. São coisas estranhas, mas que vão nos revelar como vai funcionar o dia do juízo. Qual a coisa estranha dessa festa? Imagine você casando, né? Se alguém se atrasa e é o seu convidado, você deixa entrar na festa? Sim ou não? Imagine algum parente querido seu, né? Deu uma atrasadinha de 5 minutos, você deixa entrar na festa ou não? Mas Jesus não deixa. Olha só, é um enigma, tá? Outro enigma. Elas estavam de madrugada quando soou a trombeta. Aliás, a segunda leitura de hoje diz assim, que o arcanjo soará a trombeta e não teremos mais tempo para nada. Quando a trombeta da hora do juízo soar, bau. Tem um outro texto que vai dizer: quem estava no campo, uma será levada, uma será deixada. Quem estava no moinho, uma será... Tem um outro evangelho que diz assim: não tem tempo quando soa a trombeta. Outro enigma, era de madrugada. Veio a notícia que o noivo chegou, elas foram comprar óleo. Quem é que consegue comprar alguma coisa de madrugada? Ninguém. Se agora é difícil, né? Procura um mercado 3 da manhã. Você pode até achar um 24 horas, né? Mas essa época aqui não tinha, não. É um enigma. Quer dizer o quê?
esse texto. Quer dizer que não adianta deixar para a última hora, que não tem mercado 24 horas na hora do juízo. Não tem jeito de deixarmos para a última hora. Pode ser que nós encontremos a porta fechada. No fundo, o texto do Evangelho, ele está falando dessa segunda etapa do casamento, que é a vinda do noivo. Representa a vinda de Cristo em dois momentos possíveis: ou no ato da morte, ou no juízo final. Uma coisa é certa: o noivo vai chegar, ou nós morrendo, ou quando ele vier glorioso. Alguns aqui estarão, mas nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Todas essas parábolas desses evangelhos, aliás, de todos os evangelhos, existem nas parábolas o que no hebraico se chama Ninshal. O que é isso? É uma frase que resume todo o texto. Quem lê essa frase entende tudo o que significa o texto. E a frase, o Ninshal, esse texto é: portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual o dia e nem... Esse é o sentido e o significado mais importante. Quem daqui sabe a hora que vai morrer? Ou quem daqui sabe qual o dia em que virá Jesus de maneira gloriosa, colocando fim à existência do cosmos? Nós não sabemos. É preciso que vigilância. Por isso que a primeira leitura de hoje, meus queridos, é o livro da sabedoria, né? Depois, se a gente lê o livro da sabedoria, se a sua Bíblia for católica, tem o livro da sabedoria. Se for protestante, não tem, né? O livro da sabedoria é um livro muito bonito, é um texto sapiencial. Ele personifica uma coisa que é abstrata ou que é espiritual, que é a sabedoria. Então, o livro da sabedoria, ele vai dizer que ele vai comparar a sabedoria com uma mulher. Muito bonito o texto. E o texto que nós ouvimos hoje é um texto belíssimo. A sabedoria é resplandecente, é viçosa. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Ela é encontrada por aqueles que a procuram. O que ele está dizendo, o escritor do texto da sabedoria? Que Deus ainda, ele se permite ser encontrado. Quem procura, encontra. Nos diz o texto do Evangelho: quem bate, a porta é aberta, quem procura, encontra. E aí ele vai dizer assim: a sabedoria, ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Nós ainda, enquanto estamos vivos, nós temos oportunidade de procurar Deus e de encontrá-lo. Mais uma vez, quando a trombeta soar, não tem mais o que fazer. O estado em que eu me encontro na morte é o que vai determinar a minha eternidade. Uma pergunta para mim, para você, né? Se a trombeta soar hoje, como você está espiritualmente? Em estado de pecado grave, pecado mortal? Ou em estado de graça santificante? Então, uma questão séria. Hoje em dia as pessoas cada vez menos estão preocupadas com isso, mas quando vier Jesus em glória, o noivo vier, nós vamos escutar nas próximas semanas os evangelhos do juízo final. Muitos ficarão surpresos. Por isso que o texto vai dizer, né, o ninshal dos evangelhos das outras semanas é: lá haverá choro e ranger de dentes. Então nos preparemos, meus queridos, nos preparemos. Não é que a gente tem que viver barata de sacristia, né? Ou coisa similar. Viver uma vida de fundamentalismo religioso. Nem é o objetivo de Deus para nós. Mas nós temos que viver a nossa vida, mas não tirar o olhar do que é mais importante. O que é mais importante?
é o que vem depois daqui. Porque a nossa vida dura quanto tempo? 80, 70, 100. E o depois, o jeito que eu vou morrer, vai determinar a eternidade, não 100 anos, 200. Então que nós morramos unidos a Deus para entrarmos na festa eterna do céu. Essa é a questão, né? Eu tive a graça de acompanhar uma pessoa com câncer e algumas vezes conferi o sacramento da unção dos enfermos a essa pessoa. E alguns dias antes dela partir, ela teve a graça de receber por minhas mãos o sacramento da unção dos enfermos. Ou seja, ela recebeu o passaporte e o carimbo, está tudo pronto, pode pegar o avião e ir embora. Mas e se nós não tivermos um padre próximo de nós e acontecer da trombeta soar? É preciso estar preparado interiormente. E quantas coisas na nossa vida nos tiram de Deus? O apego ao dinheiro, né? As nossas irritações com as pessoas, né? A nossa cara virada com um com o outro. Nas próximas semanas o Evangelho vai falar que o critério não é somente eu e Deus. O outro também vai ter influência no que vai determinar a minha eternidade. Quantas coisas tem nos feito em nós o que? Apagado a lâmpada, a lamparina que garante a entrada na festa. Nos nossos pecados, as nossas impaciências, né, o nosso desânimo, a nossa falta de fé, e leva a vida espiritual de qualquer jeito, não coloca Deus como primeira coisa, como primeiro, como prioridade. Então hoje, né, a liturgia está falando assim: nós precisamos nos preparar para o dia que o Senhor já sabe a hora, mas nós não sabemos. Enquanto ainda há tempo, há respiro, há possibilidade de nós encontrarmos a sabedoria suprema. E tem muita gente patife que busca tanta coisa e não está buscando o único essencial. A única coisa essencial é a caridade suprema. Então cuide da sua vida espiritual. Quando morre, tudo fica aqui, né? Eu dizia que ninguém leva nada no caixão, né? Mas até que a gente leva alguma coisa. Você leva roupa, né? Um tercinho que coloca na sua mão e coloca um mais chinfrim, viu? Né? Só isso, e vai ser corroído. Ora, então, se preocupe com o que é eterno. Não deixe para depois. Nós estamos nos aproximando do tempo do advento, meus queridos, e nós vamos ter as confissões comunitárias. Se você está com a alma longe de Deus, com a lâmpada da caridade suprema apagada, busque o sacramento da penitência. Logo mais nos avisos, o padre vai falar sobre as penitenciais. Você vai se confessar, retome o estado de graça. E não é fácil permanecer em Deus, ao contrário do bom senso, né? Qual que é o senso comum, né? Tá tudo bem, né? É fácil ficar em Deus. Não é. É só você olhar os nossos pecados. Sabe aqueles pecados que você confessa e dali a pouco você comete, você vai desanimando, né? Hoje a liturgia nos estimula, não nos acostumemos em ficar longe de Deus, mas nos acostumemos em querer e desejar o céu. Nós cantamos no salmo de hoje: Senhor, vós sois o Senhor meu Deus, a minha alma precisa de vós, Senhor, minha carne vos deseja, né? Minha carne vos deseja, eu preciso de vós, Senhor. Que o Senhor apareça e se coloque à frente. Ele ainda se deixa possuir. Logo mais você vai recebê-lo em sacramento. Mesmo aqueles que não comungam, mas fará a comunhão espiritual. Ainda há tempo. Busque e deixe as coisas que estão te tirando de Deus, né? Na vida conjugal, tanta coisa tira Deus daquela união conjugal. Quanta coisa te tira de Deus. Deixe para trás. Que nós cantemos esse salmo que nós hoje foi proclamado, né? Senhor, eu penso em vós em todo instante, no meu leito, de noite, nas vigílias. Será que é a nossa realidade? Nós buscamos a Deus em tudo o que nós fazemos? Ou Deus é apenas um atributo, um momento, né? É uma lembrança? De vez em quando eu lembro,
Olha, minha gente, nós ouvimos na aclamação Evangelho: é preciso vigiar, ficar de prontidão, porque não sabemos o dia e nem a hora. Que as nossas lâmpadas estejam acesas. Se está apagada, acenda o quanto antes, não deixe apagada. E olha, às vezes nós temos as lâmpadas apagadas e ficamos tentando acender as lâmpadas dos outros, mas se nem a nossa está acesa, né? Tem muita gente que vem na igreja, né, e fica rezando pela conversão dos familiares que não vêm, mas você vai olhar o testemunho daquela pessoa, é uma pessoa que está vazia de Deus também, né? É uma pessoa que vive uma tristeza interior, uma pessoa que não se dá bem com as pessoas, trata mal os outros, o desânimo, a reclamação, as palavras torpes e tanto mau testemunho, e fica querendo acender a lâmpada do outro. Hoje é dia de olharmos para nós, e eu tenho plena certeza, com as nossas lâmpadas acesas, nós temos a capacidade, em nome de Jesus, de clarificar toda a nossa família, até mesmo a vida daqueles que estão longe de Deus. Façamos esta experiência nesta manhã, nesse domingo, e ao nos aproximarmos do Senhor, peçamos com o coração sincero: Senhor, tanta coisa tem me tirado de vós, os nossos pecados, os nossos vícios, as nossas manias, né? Nos ajude, ou me ajude, Senhor, a manter minha lâmpada acesa, a ser uma pessoa, um cristão melhor. Que Deus nos ampare, nos acolha e nos ajude nesse bom propósito. Assim seja. Amém. Um instante de silêncio. Coloquemos a palavra que hoje nós ouvimos no nosso coração, na nossa vida.